Já estamos gravando, desembargador. Ok. Dando o bom dia a todos. Novos cumprimentos aqui das terras lusitanas. Declaro aberta a sessão da Câmara de Direito Público, da segunda Câmara de Direito Público de hoje, 18 de maio de 2023, pedindo ao senhor secretário que faça a leitura da sessão a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. A ata da sexta sessão ordinária da segunda Câmara de Direito Público, por videoconferência, realizada no dia 4 de maio de 2023, disponibilizada no Diário da Justiça, com o número 9.584, de 5 de maio de 2023, dado como publicado no dia 8 de maio de 2023. A ata da sessão anterior, realizada no dia 13 de abril de 2023, disponibilizada no Diário da Justiça, com o número 9.570, de 13 de abril de 2023, e dado como publicado no dia 14 de abril de 2023, e até a presente data não foi impugnado. Faço apreciação à presidência. Ok, sem impugnações, declaro aprovada a ata da referida sessão. E vamos iniciar a nossa pauta. De logo, Godofredo, eu queria que você apregoasse o item segundo da pauta, que eu vou adiar, que nós tivemos aí um probleminha de inserção do relatório, da ementa. Então, eu vou adiar. Ok. 0022-348, diz 17.2014.8.18.040, apelação civil, origem, Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Estado do Piauí e outro, Procurador-Geral do Estado do Piauí. Apelado, Pablo Garcia Assunção Couto e outros. Advogado, Marcelo Augusto Cavalcante de Souza e outra. Relator, desembargador José Wilson Ferreira de Araújo Júnior. Desembargador Zé Wilson. Presidente. Presidente. Eu vou aguardar o desembargador James, acho que é isso que ele vai falar. Por não, desembargador James. Eu estou retirando de pauta. Não, um momentinho aí, desembargador James, só sobre esse 2, para a gente evitar até depois outra intercorrência, desembargador Zé Wilson. Esse 2, talvez o desembargador James não tenha percebido, ele se julgou suspeito nesse processo. Eu, analisando esse processo 2, ele se julgou suspeito. Então, é interessante, Godofredo, que quando ele for pautado, você já convoque o juiz, nem que seja suspeição, tá, né? Não é isso, Desembargador James? Eu acho que é isso. Está lá, eu vi lá. Não tem suspeição minha, pô. Tá certo. O 2. O 2 é do desembargador, o relator desembargador Zé Wilson. Mas dentro dos autos, Vossa Excelência julgou suspeito. Sim, eu sou suspeito, não posso participar desse julgamento, do número 2. Nós estamos adiando, número 11, eu estou retirando de pauta, senhor presidente, para decisão monocrática. Vamos já apregoar. O 2 eu estou adiando para o dia 2 de junho, Godofredo, tá? E aí no dia 2 de junho você já convoca o juiz ou um desembargador para compor em face da suspeição do desembargador James. Ok. 2 de junho é primeiro? Não, 2 é a posse do Agrimar, é uma sexta-feira. Não, então é dia 1º de junho, desculpa. 1º de junho. 1º de junho. E pode apregoar o 11, que é o do desembargador James, está... Ok. Vai retirar de pauta, não é, desembargador James? Retirar para decisão monocrática. Tá. 0757 677, diz 37, 2021.8.18.0000, agravo de instrumento, origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, agravantes, Estado do Piauí e outro. Procurador-Geral do Estado do Piauí, agravado, Ayrton da Costa Alencar e outros. Advogado Daniel Moura Marinho. Relator desembargador José James Gomes Pereira. Retirado de pauta para decisão monocrática. Isso. Podemos iniciar agora os meus que têm pedido sustentação oral. Desembargador, é o primeiro processo da pauta. Ou não? Posso anunciar? Pode apregoar. 0025-196, dígito 40, 2015.8.18.0140, apelação civil. Origem, Teresina, quarta vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Estado do Piauí. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Apelado, Melo e Chaves, Comidas e Bebidas Limitada. Advogado, Carlos Yuri Araújo de Moraes. Relator, desembargador José Wilson Ferreira de Araújo Júnior. Nesse processo tem o pedido do procurador, sustentado por parte do Estado, doutor Marco Antônio, e
pelo apelado doutor Carlos Yuri. Ok, o recorrente é o Estado, então começa a palavra com o doutor Saul. Não, é Marco Antônio. É Marco Antônio que está no... tá, desculpa. Doutor Marco Antônio, então com a palavra. Bom dia a todos e passando direto ao ponto, a sentença contra a qual a apelação do Estado se dirige, ela decretou a anulação de um auto de infração por supostamente ter sido atingido pela decadência e decretou a nulidade de outros 3 por suposta violação ao artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. E a apelação do Estado se centra basicamente em 3 teses. Violação ao artigo 145 e 173 do Código Tributário Nacional e violação ao parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Complementar 105 de 2001. Bom, vou fazer uma breve explicação aqui para contextualizar a demanda, né? Todos os contribuintes do ICMS no estado do Piauí têm a obrigação de comunicar as operações que são sujeitas à incidência do ICMS ao fisco estadual. Essa é uma obrigação que alcança os contribuintes, naturalmente, e ela, na forma de obrigação acessória, ela alcança também todos as pessoas jurídicas e pessoas físicas que, de alguma maneira, possam contribuir na descoberta do fato tributável. No caso, o artigo 55 da Lei Estadual 4.257/89, ele impõe uma obrigação acessória às administradoras de cartão de crédito de fornecer relatórios de receita global de vendas, né, vendas essas sujeitas ao ICMS, ao fisco. Isso, naturalmente, é albergado pelo sigilo fiscal, né? Bom, considerando que o contribuinte ele tem a obrigação natural de comunicar ao fisco suas operações que são sujeitas ao ICMS, não se pode falar aqui de sigilo perante o fisco de operações que naturalmente ele tem, por lei, não só o direito, mas o dever de conhecer. Então, no caso, nós entendemos que, primeiramente, a decadência que anulou um dos autos de infração, que é previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, ela não incide na espécie. Por quê? Porque o prazo decadencial aí, no caso, ele só é contado a partir do fato gerador quando o contribuinte faz a declaração destas operações tributáveis de forma regular ao fisco. Quando essas operações não são comunicadas regularmente, o fisco descobre de outras maneiras, através de procedimentos fiscalizatórios e investigatórios, essa decadência é contada a partir em 5 anos, tendo como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. E por isso a sentença está equivocada nesse ponto. Bom, no que se refere aos outros autos de infração, né? Primeiro, o artigo 145 do Código Tributário Nacional, ele é muito claro ao dizer que o lançamento ele se perfectibiliza, né, como um ato administrativo e ele naturalmente tem que ser sujeito ao contraditório para que essa cobrança possa ser validada, certo? Então, aqui no caso, os procedimentos prévios à lavratura do auto de infração, em que o fisco compila dados, faz cálculos, coteja informações de várias espécies, ele não é sujeito ao contraditório. Esse primeiro procedimento, ele é um procedimento que precede a confecção do auto de infração, ele é um procedimento unilateral da administração. A partir da lavratura do auto de infração, o contribuinte é notificado para poder apresentar sua defesa, contestar dados, fatos, informações, e até na fase preliminar, antes desse auto de infração ser formalizado, o fisco detectando através da compilação das informações de vendas fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito, o contribuinte é notificado para poder explicar alguma forma de justificativa que levou àquelas operações que são registradas como vendas pelas administradoras de cartão de crédito a não serem incluídas nas declarações formalizadas perante o fisco.
Exatamente por isso que, aqui no caso, a sentença se equivoca, porque ela entende que deve haver um procedimento prévio, baseado no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, um procedimento prévio em que o contribuinte tem que ser consultado sob a justificativa de preservar sigilo bancário e fiscal, sigilo de informações financeiras, para poder o fisco, então, manipular esses dados com legitimidade. Só que aqui no caso, não incide o artigo 6º da Lei Complementar 105, incide o parágrafo 2º do artigo 5º dessa mesma Lei Complementar 105 de 2001, porque aqui no caso, o que é utilizado pelo fisco e que é garantido pelo artigo 55 da Lei da Lei Estadual 4.257, né, são relatórios globais de receitas, são números de vendas totais. Aqui não existe manipulação de dados sensíveis que possam caracterizar a violação à intimidade ou privacidade. Aqui, a Secretaria de Fazenda, quando faz esse tipo de atividade, ela não persegue a origem do recurso, não identifica o nome de ninguém que usou o cartão de crédito em determinada operação, ela não vai atrás de nenhum dado sensível. O que se usa é um total de valores, que é uma receita global derivada da atividade fim do estabelecimento, em cotejo com o que o contribuinte declarou ao fisco através da DIEF, que é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais. E exatamente por isso não se pode falar de violação a sigilo bancário, fiscal ou financeiro em uma informação que o contribuinte era obrigado a dar ao fisco espontaneamente. E também porque não se fala aqui em violação de nenhum dado sensível. E, na verdade, esse procedimento ele comprova de uma maneira não terminativa receitas tributáveis que não teve o ICMS recolhido. E no procedimento administrativo existem muitas oportunidades para que o contribuinte ele possa esclarecer todas essas conclusões do fisco, que são preliminares, baseadas em informações genéricas, informações de receita e de dados sujeitos à incidência do ICMS, de operações, e quando isso não é feito, aí é formalizado o crédito tributário. E aqui no caso, nós entendemos que a sentença ela padece de equívoco exatamente porque esses autos de infração, esses lançamentos, eles retratam créditos tributários legítimos porque eles não violaram o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. E é com base nessas três teses que reitero, né, o pedido da apelação de reforma da sentença para que seja afastada, primeiramente, a decadência que foi usada para fulminar um dos autos de infração e que seja afastada a violação ao artigo 6º do artigo 105, porque, na verdade, houve um equívoco na fundamentação, houve um erro de direito na sentença. E aqui nós terminamos nossa participação reiterando o pedido de provimento do apelo. Muito obrigado. Ok, palavra com o doutor Yuri. Muito obrigado, senhor desembargador presidente. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Marco Antônio, que me precedeu, estender os cumprimentos também ao desembargador Manuel Dourado, desembargador James, doutor Linhares, doutor Gordo Preto, que está aqui auxiliando na sessão. Excelências, eu queria dar um panorama de fato sobre essa questão para entender melhor até o que foi colocado da tribuna pelo meu antecessor. O apelado é um restaurante, desembargador Dourado, que estava, na época dos fatos, no regime tributário Simples Nacional. O Simples Nacional congrega em uma só guia todos os impostos devidos por aquele contribuinte. O apelado fazia o pagamento de ICMS rotineiramente através do Simples Nacional e um belo dia foi surpreendido com esse auto de infração, dizendo que ele deveria pagar mais de 3 milhões de reais para o estado do Piauí, desembargador James. E o que foi descoberto ao longo da apuração que ensejou essa ação? Que o estado do Piauí utilizou um sistema de fiscalização chamado malha de cartões, no qual ele recebe informações de cartão de crédito, faz cruzamento de dados e as diferenças entre o que é informado pelo contribuinte e o que consta na plataforma do cartão de crédito é utilizado como base para a autuação fiscal. Primeira irregularidade dessa fiscalização, excelências.
O Estado desconsiderou que a empresa, estando no Simples, ela fez o pagamento do ICMS dentro da guia. Mas um outro detalhe também é muito importante, senhor relator, que é o fato de restaurantes não necessariamente têm que declarar como receita tudo aquilo que entra com o cartão de crédito. Vossa Excelência frequenta restaurantes, tudo direitinho, então sabe que na conta, no momento que você passa o cartão de crédito, tem os 10% do garçom, que não é receita tributável pelo ICMS. Tem receita de bebidas. Bebidas são tributadas monofasicamente, ou seja, ela sai da fábrica com todos os impostos pagos. O que é que o contribuinte tem que fazer? Ele vai colocar somente o valor de revenda deduzido do ICMS que já foi pago lá na fonte. Por isso que sempre vai haver uma discrepância entre o que o contribuinte informa para a Fazenda, que é uma base de cálculo menor, exatamente porque cervejas já são tributadas na origem e os 10% do garçom nunca serão base de cálculo de ICMS, porque não é circulação de mercadoria e nem é serviço. Isso a Fazenda se recusa a enxergar. Consta nos autos, e essa informação não foi dada da tribuna pela Procuradoria do Estado, que há um laudo pericial que mostra que esse auto de infração que foi anulado pela sentença de piso, ele estava inflado em mais de R$1,5 milhão de reais, que foram tributos que o contribuinte pagou e que não foram reconhecidos pelo Estado. Então, só aí a gente já tem uma nulidade do auto de infração, fática, precisa, comprovada por números, que leva à impossibilidade de cobrança desses autos. Mas aí, adentrando na matéria que foi colocada na tribuna, que é a devida a questão do procedimento, eu gostaria de lembrar a essa corte que a matéria sobre sigilo bancário, desembargador James, a matéria sobre troca de informações entre os entes, foi amplamente debatida pelo Supremo Tribunal, que nos autos de 5 ações chegou à seguinte tese: a Lei Complementar 105 é constitucional e as trocas, os envios dos dados das operações financeiras ao fisco é uma forma legal de se obter informações sobre fatos tributários. Disso não há dúvida. O que eu gostaria de destacar foi que o Supremo, na relatoria do ministro Toffoli, na ADI 2390, destacou o seguinte: eu gostaria de ler somente esse trecho da ementa da ADI 2390. Item 9 da ementa diz: ação direta de inconstitucionalidade 2859 conhecida parcialmente e na parte conhecida julgada improcedente, ou seja, considerou que a Lei Complementar 105, a troca de informações, é efetivamente válida. Ações diretas de inconstitucionalidade 2390, 2397 e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva, e esse é o ponto que eu gostaria de deixar bem destacado, desembargador Gênesis, ressalva em relação aos estados e municípios que somente poderão obter as informações de que trata o artigo 6º da Lei Complementar, número 105, e nesse artigo 6º existe a questão das operações com cartão de crédito, quando a matéria estiver devidamente regulamentada de maneira análoga ao Decreto Federal 3724 de 2001. Nesse Decreto 3724 de 2021, no artigo 4º, parágrafo 3º, diz o seguinte: o sujeito passivo, ou seja, aquele que vai ter os seus dados devassados, digamos assim, o sujeito passivo poderá atender à intimação que se refere à entrega dos dados. Tá? Ou seja, o decreto federal que o Supremo determinou que os estados efetivamente copiem e adotem como base de troca de informações, afirmou que o contribuinte tem que ser previamente intimado para ele próprio entregar as informações. A partir daí, foi suscitada na sentença a total nulidade do auto de infração que foi impugnado, que a nulidade foi reconhecida, porque o Estado jamais comprovou que notificou o contribuinte para que entregasse as suas informações de cartão de crédito, excelência. Essa é a questão. Doutor Linhares, se eu tenho uma decisão do Supremo determinando que esse decreto seja adotado por estados e municípios, o procedimento prevê que o contribuinte tem que ser notificado antes
né, para poder entregar suas informações e só a partir daí instaurar o procedimento fiscal, ora, há uma patente violação ao direito fundamental do contribuinte a ter o devido processo legal formal na sua gênese, e foi isso que a sentença reconheceu. Ela reconheceu que todo procedimento é nulo e que o contribuinte efetivamente estava sendo alvo de uma cobrança ilegal por parte do Estado do Piauí. A partir dessa declaração de nulidade, considerando o lapso temporal, houve a decretação da decadência, razão pela qual a sentença está rígida, está bem montada, está de acordo com a jurisprudência do Supremo, está de acordo com os princípios fundamentais do nosso arcabouço constitucional, razão pela qual, excelências, encerro minha participação suscitando, requerendo a esta Corte que mantenha a sentença em todos os seus termos. É o que se requer, senhor desembargador. Ok, eu vou adiar esse processo para o dia 1º também, em razão de algumas colocações que foram feitas por ambas as partes, e para melhor análise eu estou adiando para o dia 1º de junho, lembrando que como as sustentações já foram feitas, na nova pauta haverá apenas o julgamento, né? Tá bom? Vamos ao próximo, Godofredo. Ok. Fica adiado esse, né? Isso, para o dia 1º de junho também. Próximo é o processo número 3, desembargador. 080 55 19 78. Dígito 2021.8.18.140. Apelação civil. Origem: Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante: Estado do Piauí. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Apelada: Lilásia Chaves de Arelião Reinaldo. Advogado: Lígia Menezes dos Santos e Silva e outra. Relator: desembargador José Wilson Ferreira de Araújo Júnior. Nesse tem pedido de sustentação por parte do procurador Dr. Saul Ferreira Alves. Ok, relatório no sistema, a palavra com o Dr. Saul pelo prazo regimental. Bom dia a todos. Eu dirijo meus cumprimentos especialmente aos excelentíssimos senhores desembargadores José Wilson Ferreira de Araújo Júnior, Manuel de Souza Dourado, José James Gomes Pereira, ao excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, o doutor Linhares, todos os meus colegas advogados, na pessoa do doutor Yuri, e cumprimento finalmente todos os servidores do Tribunal de Justiça, na pessoa do doutor Godofredo. Neste caso, a tese central do Estado do Piauí na apelação civil é a de inexecuibilidade dos créditos pretéritos, ou seja, aqueles vencidos antes mesmo da impetração do mandado de segurança, em razão de encontrar-se fundado o título judicial transitado em julgado, no caso do mandado de segurança, em interpretação reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante. Então, me refiro ao entendimento recentemente reiterado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, no qual ficou assentada a tese segundo a qual os servidores que não gozem da efetividade, ainda que detenham a estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, não podem ser beneficiados com reenquadramento em carreiras que são próprias dos servidores efetivos, né? No caso concreto, mesmo na petição inicial desta ação ordinária, né, que tem por objeto a cobrança dessas verbas pretéritas à impetração ou seja, vencidas antes da impetração do mandado de segurança, a parte autora admite que, na realidade, a lei era aplicável apenas, ou seja, o reenquadramento somente seria possível, por disposição legal expressa, para os servidores efetivos. Então, é claro que a discussão a respeito do caráter
das atribuições exercidas, desempenhadas pela impetrante no mandado de segurança, como sendo ações de saúde ou não, se integram o SUS ou não, essas discussões ficaram superadas no julgamento do próprio mandado de segurança. Mas, aqui na ação de cobrança, naturalmente, não é possível reconhecer a exigibilidade e a execuibilidade dos créditos relacionados aqui aquelas parcelas vencidas antes da impetração do mandado de segurança, se, na realidade, existe um entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em algum precedente vinculante, ou seja, em alguma ação de controle abstrato de constitucionalidade ou em recurso extraordinário admitido com repercussão geral. E aí, no caso concreto, essa inexigibilidade e inexecuibilidade se evidencia a partir da leitura do recurso extraordinário com agravo 1.306.505, no qual o Supremo Tribunal Federal assentou, dentro da terminologia que a Corte emprega, a seguinte tese de repercussão geral, né? Diz o item 6 da emenda. Fixação para fim de repercussão geral da seguinte tese ao tema 1157, abre aspas. É vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a inicial da conta de que a servidora ingressou em 1987, né? Mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, o que a princípio não seria o caso, porque em 87, quer dizer, a servidora não tinha 5 anos de exercício quando da promulgação da Constituição Federal de 88. Aí justifica o Supremo, né? Haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que é a regra do concurso público, e decisão proferida na ADI 3.609, em que foi relator o ministro Dias Toffoli do Tribunal Pleno, outubro de 2014. Então, a rigor, essa tese de repercussão geral apenas reafirma uma jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal, que já havia servido de base, entre outros, a essa ADI 3.609, julgado pelo Tribunal Pleno em 2014. Este RE foi julgado pelo plenário em 28 de março de 2022. Então, quer dizer, à luz desse recurso extraordinário admitido com repercussão geral, à luz dessa tese do Supremo Tribunal Federal, o que se tem é a inexigibilidade ou a inexecuibilidade das verbas pretéritas à impetração, né? Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, que, na realidade, apenas reproduziu esta regra sobre a inexigibilidade ou inexecuibilidade daqueles títulos judiciais que sejam fundados em norma ou em interpretação reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, o acórdão do proferido no mandado de segurança, ainda que transitado em julgado, reconhece obrigações que são inexigíveis ou inexequíveis, porque a interpretação que ali foi dada é justamente uma interpretação reputada inconstitucional pelo Supremo. Em que medida? Na medida em que, mesmo em se tratando de uma servidora não efetiva, foi reconhecida a possibilidade do enquadramento em um plano de cargos e carreira. Por essas razões, pede-se que o apelo do Estado seja provido para que a sentença julgue improcedentes os pedidos em razão dessa inexigibilidade das verbas pretéritas. Muito obrigado. Ok, passou o voto. Vou até a emenda. Direito administrativo, ação de cobrança, diferenças salariais decorrentes do reenquadramento reconhecido em sede de mandado de segurança, eficácia preclusiva da coisa julgada material, impossibilidade da rediscussão de matérias já abrangidas pela coisa julgada, apelação conhecida e desprovida. O cerne deste recurso limita-se ao cabimento ou não do pagamento de diferenças salariais decorrentes do reenquadramento da apelada nos termos da Lei Estadual 6.201/2012. Observe-se que o mandado de segurança 2015-001-010-398, dígito 9, que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança,
transitou em julgado em fevereiro de 2020. No caso, é inegável a ocorrência da coisa julgada material, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que, nos autos daquele mandado de segurança, concedeu a ordem em favor da apelada, assegurando-lhe o direito ao reenquadramento em conformidade com as disposições da Lei Estadual 6.201 de 2012. Desse modo, verifica os argumentos relativos à inaplicabilidade da referida lei à situação da apelada, bem como à impossibilidade desta obter qualquer movimentação na carreira, por ser estável, mas não efetiva, nos termos do artigo 19 do ADCT, da Constituição Federal de 88, constitui matéria que não pode ser rediscutida no âmbito da presente ação de cobrança, sob pena de ofensa ao resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado nos autos do mandado de segurança referenciado. Portanto, não obstante o que pesa os argumentos do Estado do Piauí, eu estou conhecendo o recurso, mas lhe desprovendo e majorando os honorários para 15%. É como voto. Desembargador James. Que ela quer. É para acompanhar. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Dourado. Eu acompanho, Vossa Excelência. A Câmara, unanimidade, conheceu do recurso, mas lhe desproveu nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Aqui, como o cara faz sessão lá. Bacana, vale a pena. Ó. Muito bem, Zé, muito bem. Processo número 8. 07-11-761, dígito 48, 2019.8.18.0000. Mandado de segurança. Impetrante, Rodrigo Ferreira da Rocha. Advogado, Odonias Leal da Luz e outro. Impetrado, excelentíssimo senhor governador do Estado do Piauí, litisconsórcio passivo do Estado do Piauí, procurador-geral do Estado do Piauí, relator, desembargador José Wilson Ferreira de Araújo Júnior. Esse tem um pedido de sustentação por parte do procurador do Estado, doutor Saul Ferreira Alves. Ok, relatório do sistema, com a palavra o doutor Saul pelo prazo regimental. Bom, na realidade, neste modal de segurança, a tese sustentada pelo Estado do Piauí, eu não precisarei expor todos os seus detalhes, porque, na realidade, já foi mantida aqui, mesmo sob a nova composição, um entendimento contrário ao do Estado do Piauí. Né? O Estado sempre argumenta, inclusive baseado em recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que a contratação de temporários não configura a preterição que poderia gerar o direito subjetivo à nomeação em posse do candidato aprovado em concurso público, precisamente pelo fato de que a contratação de temporários é um instituto previsto na Constituição Federal para objetivos diversos do provimento do cargo efetivo, né? Já que visa atender apenas a necessidades excepcionais e transitórias da administração pública. Portanto, do ponto de vista também da gestão da despesa de pessoal, são outras implicações, e por serem institutos com finalidades distintas, a nomeação do servidor efetivo e a contratação do temporário, um não concorre com o outro, são mecanismos distintos de captação de recursos humanos para a administração pública, de modo que a contratação de temporários não significaria uma preterição, porque um não vem em lugar do outro, mas cumprem funções, cumprem finalidades distintas dentro da gestão de recursos humanos pela administração pública. Com base nesse entendimento, o Estado do Piauí pede que o mandado de segurança no mérito seja denegado. Limito a essas considerações, em razão de ser uma matéria reiterada, e justifico aqui o pedido de retirada de pauta, que já foi realizado, na realidade, há mais de um mês, e hoje em dia já não se faz esse tipo de pedido de destaque lá na virtual. Muito obrigado. Ok, doutor Saul. Eu estou concedendo a segurança, também é matéria já recorrente aqui na nossa Câmara, que é aquela situação em que, a pretexto da contratação temporária, na verdade, é uma contratação precária de servidores por parte do Estado do Piauí. E aqui o caso ainda tem um agravante, da documentação contida nos autos, vê-se que a administração pública publicou o edital 010/2015 para a realização do processo legislativo simplificado, dentro da validade do certame público, né, ao qual o impetrante se submeteu em 2014,
quando a existência de diversos candidatos aprovados e não nomeados para o quadro permanente de professor da República Estadual. E mais grave, como eu disse, o governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, procedeu à convocação da 7ª colocada, preterindo o impetrante, conforme Diário Oficial de ID 747023, páginas de 20 a 21. Então, considerando que houve a regular aprovação, houve a preterição na nomeação do impetrante, eu estou concedendo a segurança. Como voto? Desembargador James. Acompanho. Desembargador Dourado. Acompanho. A Câmara, à unanimidade, concedeu a segurança nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo, professor. Processo número 9. 082-73-53, dígito 45, 2018.8.18.0140, apelação civil. Origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, construtora, Crescer, Limitada, ME. Advogado, Tiago Francisco de Oliveira Moura. Apelado, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator, desembargador José Wilson Ferreira de Araújo Júnior. Tem pedido de sustentação oral por parte do procurador, doutor Saúl Ferreira Alves. Não tem pedido da parte apelante? Não. Não tem? Doutor Saúl, então vou antecipar o voto. Esse aqui é pelo desprovimento do recurso. Então, fica despiciendo aqui a sustentação, a não ser que Vossa Excelência faça questão de assim eu fazer. Senhor presidente, de modo algum, está dispensada a sustentação. Sempre que for possível esse mecanismo. Perfeito. Então, o Ministério Público ratifica o parecer já exarado pelo improvimento do recurso. Certo. Bom, de acordo com o parecer ministerial. Então, eu vou submeter à emenda, apelação civil, ação declaratória de nulidade de ato jurídico, decisão administrativa do Tribunal de Contas, fiscalização, constatação de irregularidades na empresa, proibição de contratar e receber recursos públicos, medida albergada pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas, proporcionalidade e razoabilidade, recurso conhecido e desprovido. Na espécie, o referido recurso busca combater a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo, exarado pela Corte de Contas do Estado, que impediu a empresa apelante de contratar e ou receber recursos públicos de entes/órgãos. Em análise contundente dos autos, verifico que não existem as irregularidades apontadas no procedimento administrativo do Tribunal de Contas, estando a decisão combatida, fundamentada na lei orgânica daquela Corte. Na realidade, o ato impugnado neste feito, qual seja a decisão monocrática no 263/2018, de ID 726-1161, páginas 5 a 8, integrante do processo 018-499/2018, determinou imediatamente a intimação da sociedade empresarial autora ou apelante, a fim de que se manifestasse em 15 dias sobre os fatos e exercesse seu direito ao contraditório e à ampla defesa. De acordo com a Lei 5.888/2009, existe a atribuição ao relator da prerrogativa de adotar outras medidas inominadas de caráter urgente, como ocorreu no caso em análise, em que, após a fiscalização do Tribunal de Contas, restou constatada a fraude não só nas licitações, mas como irregularidades na própria empresa, a se concluir pela inexistência de fato, ou seja, caracterizando-se como, abre aspas, empresas de fachada, bem como a existência de evidências que apontam para a ocorrência dos crimes de lavagem de capital e corrupção. Por este motivo, entendo que a medida adotada pelo órgão se encontra plenamente albergada pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas, não havendo, pois, que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, impedindo, assim, a revisão judicial do ato impugnado em respeito ao princípio da independência e harmonia dos poderes. Assim, diante da gravidade dos fatos contestados, da possibilidade de que a suposta, entre aspas, empresa de fachada possa realizar novos desvios de verbas públicas, adequada à adoção de medidas cautelares urgentes para prevenir novos prejuízos, com base na máxima da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da sentença ataquada. Então, estou conhecendo do recurso e lhe desprovendo. É como voto. Desembargador James. Eu acompanho. Desembargador Dourado. Acompanho, Vossa Excelência. A Câmara, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe desproveu, nos termos do voto do relator. Eu acho que aqui conclui aqui os processos sobre a minha relatoria. Gostaria aqui de agradecer a presença de todos,
Rapidamente, estou aqui numa sala do Tribunal de Relações do Porto, né? Na cidade do Porto, equivale ao nosso, a um tribunal de recursos como o nosso. Tive o prazer de conhecer o presidente, o desembargador José Igreja Matos, que por coincidência é brasileiro de nascimento. Não é cearense, não? Não é cearense, não? Porque Não, acho que é paulista. Ele nasceu, mas viveu apenas por 10 meses no Brasil e veio aqui para Portugal, né? E aqui ele nos recebeu, nós e todo o corpo docente e discente da Universidade de Coimbra. Teremos aulas aqui hoje e amanhã. E na segunda-feira voltaremos a ter aula em Coimbra. Então, é um tribunal data aqui de 1961, mas é um tribunal muito bonito, muito imponente, né? E até mandei uma foto no nosso grupo aí, dos esmagadores, do pleno, né? Bem, eu passo então a presidência ao desembargador Dourado, para a continuidade dos trabalhos. Eu agora acho que vai dar compor o desembargador Ricardo, se ele já tiver concluído a sessão que ele estava aí. Já está na plataforma. Pronto. Agradeço imensamente ao desembargador Ricardo pela presteza, pela atenção e um bom dia a todos. Bom dia, desembargador Zé Wilson. Bom dia, desembargador. Seja feliz. Bom dia. Obrigado. Sucesso aí. Obrigado. Sucesso, desembargador. Boas aulas. Pois não, prosseguindo na nossa sessão, seja bem-vindo, desembargador Ricardo. Novamente aqui, estivemos anteontem na CIV e agora aqui na Direito Público. É uma colaboração, doutor Saúl, que a gente considera inestimável, tá? Eu diria até que impagável, porque o desembargador Ricardo, ele é o presidente da outra Câmara, quer dizer, ele é que se colocou à disposição. E aí isso foi porque os dois colegas que substituem o colega juiz coincidiu por estarem de férias no mesmo período. E uma vez que essa listagem das substituições ela foi feita no início do ano e as férias do juiz já são programadas no ano anterior. Então, está aqui o desembargador Ricardo para nos prestigiar e nos colaborar conosco. Não, nós continuamos na pauta, né, Godofredo? Vamos votar os desembargador James, vamos votar os de Vossa Excelência? Tem pedido, né? Tem pedido de inversão, sustento? Tem. O último processo da pauta. Pronto. Tem pedido por parte das duas partes, no caso. Pois pronto, pois vamos fazer só indago se o doutor Ivan Lopes se encontra na plataforma. Era Ivan Lopes? Era Ivan Lopes? Ivan Lopes. Ivan Lopes. Pensei que fosse Ivan. Não tem. Pelo menos não está aqui. Então, desembargador, porque tem aqui um escritório aqui, mas eu não sei se é o dele. Então... Bom, mas calma, tem um escritório convidado, faça a chamadinha aí. Pois é, o que é o do Ivan, é o 13º processo. 0811. Vamos lá. Posso fazer? Pode. Sim. 0811-746, dígito 21, 2020.8.18.0140, apelação civil. Origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Edilson Sévulo de Souza. Advogado, Ivan Lopes de Araújo Filho. Apelado, Estado do Piauí. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Pronto, eu vou... Aí. Bom dia a todos. Pronto, que eu estava com um probleminha de conexão, desembargador Dourado. Desembargador James, Vamos lá, com voto. Não, desembargador James, tem sustentação. O que eu vou fazer? Foi feito o pregão, tem sustentação de ambos os lados, não é isso? Está no sistema. Relatório no sistema. Doutor Ivan Lopes, o prazo de 15 minutos, senhoria. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa segunda Câmara de Direito Público, desembargador Dourado. Eu cumprimento demais desembargadores, José James, Ricardo Gentil, né, convidado. Seu procurador, Saúl, seu secretário, colegas advogados. Assim, eu vou ser bem breve, né, na minha sustentação. Na verdade, eu vou sustentar só uma questão de ordem que a gente informou nos autos, né, desembargador James. Vossa Excelência teve acesso
A própria parte apelante está alegando a perda superveniente do objeto da presente ação e em razão da questão do julgamento pela Câmara Municipal de Barras da aprovação das contas do gestor, o senhor Edilson Severo, né? Assim, porque trata-se de uma apelação de desembargador Dourado, em razão da sentença proferida pelo o juiz da primeira vara do feito da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido do apelante, que era a questão da anulação da prestação de contas realizada pelo TCE, certo? Em razão de um erro, né, cometido na questão do cálculo. O que ocorreu? O TCE enviou para a Câmara a questão do parecer prévio e a Câmara Municipal de Barras rejeitou o parecer prévio do tribunal já. A gente, posteriormente, né, ao trâmite da ação, a proferida a sentença. A gente já informou nos autos, inclusive isso tem aí o decreto legislativo, o parecer da comissão, foi aprovado por 2/3 dos vereadores da Câmara Municipal de Barras, que rejeitou o parecer prévio, né, conforme, assim, precisa conhecimento público, né, de todos que o STF... Deu problema na gravação dele, né, Godofredo? Caiu. Bom, ele já consegue entrar, a gente aguarda. Bom, ele está trazendo a questão de ordem, né, embaixador Jamos? Pelo que a gente nota, que ele, da perda do superveniente... Ele está alegando o quê? Que perca superveniente do objeto. Isso. Em razão do que eu não entendi direito? Vamos ele explicou aí, da Câmara... pelo julgamento das contas, pela Câmara de pela Câmara Municipal já julgou as contas, já tudo direitinho. Na verdade, eu não estou conhecendo, eu estou antecipando o julgamento aqui, porque eu não estou conhecendo essa apelação. Mas aí, como é uma questão de ordem, tem a parte adversa, né, que poderia se manifestar, não é isso? Sim. Doutor então, Saul, vamos ouvir a parte adversa. Doutor Saul também brecou, não é, Godofredo, o canal dele? Foi coincidência, na hora que o doutor... Mas o caminho nós estamos certos, não é, Mador Ricardo? É uma questão de ordem colocada. Tem que já apreciar, houve a parte adversa e a gente já decide isso aí. Doutor Godofredo, é bom orientar o pessoal aí para sair, voltar, tentar esse... já falei, ele já vai retornar pelo celular, o doutor Ivan. E também já comuniquei, doutor Saul, que ele saiu da plataforma.
Mas eu vou aproveitar aqui para cumprimentar, que não tinha feito ainda, estava esperando voltar. Acabei de falar também com o doutor Saúl, ele está tentando reconectar. E o doutor Ivan disse que vai tentar retornar pelo celular. Queria cumprimentar o desembargador Dourado, presidente desta segunda Câmara de Direito Público, desembargador Zé James. Cumprimentar o nobre procurador, doutor Linhares, cumprimentar o Godofredo, renovando para este, mais uma vez, os cumprimentos, dizer da minha satisfação em reencontrá-los novamente. Cumprimento também o doutor Saúl, o nobre procurador do Estado, o doutor Ivan, que estava conosco até agora, e demais advogados que estão conosco na plataforma. Bom dia para todos. Bom dia, desembargador. Pronto. Me ouvindo? Sim, estão ouvindo. Consegui aqui Está faltando o doutor Saúl também entrar na plataforma. Acho que deu algum erro no Teams aí, porque eu consegui de um celular de um colega aqui, porque eu tentei outros 3 celulares e caiu, assim, não entra não, né, no link. Tem problema, doutor Ivan, mas a gente entendeu primeiro que você trouxe uma questão de ordem, até que ela funcionaria como uma perda supervenientemente do objeto, e eu queria só
o desembargador Jambes queria saber qual era o fundamento. Aí foi assentado, eu não sei se foi isso, que a Câmara Municipal de Barra já julgou as contas, já resolveu a questão, é isso? Parece que travou de novo. Isso. Tá me ouvindo? Sim, Tá vamos lá, ouvindo. vamos ver se... Assim, a razão da ação, né, da ação que estou na primeira instância, foi a questão do julgamento, né, que as contas do gestor, né, do senhor Adilson Serra. Só que aí, em razão da Câmara ter rejeitado o parecer prévio, porque o TCE só emite o parecer prévio, porque a competência, conforme a STF fixou, é exclusiva das câmaras municipais. E a Câmara Municipal rejeitou o parecer prévio do TCE, então ele deixou de existir. Então a gente levantou essa preliminar, essa questão de ordem pela perda subveniente do objeto, porque não existe mais a razão, né? Não existe mais a questão do parecer prévio, né? Que ensejou a ação, né? Deu para entender, né, desembargador Jambes? Acolho os argumentos. Vamos só aguardar o doutor Saul. Vê o que diz o Estado. Né? A gente vai ouvir o que diz o Estado. Desembargador Dourado, o doutor Saul, ele não está conseguindo, mas ele entendeu aí a alegação do advogado aí sobre a perda do objeto. Ele disse que poderia prosseguir aí o julgamento, que ele vai tentar para conseguir nos outros processos. Tudo bem, eu entendi. A gente ganha tempo, aproveita, e se ele não conseguir entrar, a gente cancela, encerra a sessão e fica tudo adiado para a próxima. Perfeito? Ok. Adiado que eu digo àqueles que têm interesse do Estado e que ele, né? Exatamente. Sim, que são todos os outros. Não, eu tenho um que acho que o meu é a Prefeitura de Correntes, salvo engano. Não é não? Deixa eu ver. O doutor Saul não conseguiu voltar, né? Não, mas ele entendeu a sua colocação e disse que poderia julgar aí o processo aí sobre a questão da perda do objeto. Ele escutou você falando, né? Porque ele não conseguiu retornar. Entendi. Desembargador, aqui o processo número 4, o doutor Saul tinha me dito que ele não ia fazer sustentação. Porque não é o Estado, né? Na realidade... Mas apelante está como Estado. Tá certo, tá bom. Mas ele disse que não ia fazer. Mas vamos prosseguir o julgamento. Vamos prosseguir. Desembargador Ricardo, desembargador James, o procurador disse que entendeu perfeitamente a manifestação da parte, né, apelante e que a gente pode prosseguir. E ele vai tentar entrar nos outros processos. Eu estou acolhendo essa questão de ordem, até porque, como eu já disse, eu não estou conhecendo da apelação. Então, eu acolho a questão de ordem pela perca superveniente do objeto. Perfeito. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Ricardo. Acompanho, né? Proclamo o resultado. O Tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, acata a questão de ordem levantada em sessão pela perda superveniente do objeto em razão do processo já ter sido julgado na Câmara Municipal. Pela perda superveniente, não é pelo que a gente votou.
Exatamente. É o resultado. Godofredo, como procura... Doutor Ivan, tá tudo ok, né? Godofredo, vamos... Perfeito. Vamos prosseguir só com esse processo 4, que é o que o procurador não tem interesse em sustentar, não é isso? Não tem parte adversa para sustentar também, né, Godofredo? Faça o pregão, por gentileza. 000-1008, dígito 83/2015.8.18.0042, apelação civil, origem, Bom Jesus, vara agrária. Apelante, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí. Apelado, espólio de Simário da Cunha Nogueira. Advogado, Raimundo Nery de Souza Nogueira, Paranaguá. Relator, desembargador Manuel de Souza Dourado. O microfone, desembargador. Desembargador, o microfone. Pois não, senhores julgadores, eu vou sintetizar. Essa questão é muito simples e a ementa está vazada nos seguintes termos. Eu estou negando provimento ao recurso, mantendo a sentença. É uma ação de desapropriação para a utilidade pública com pedido liminar de emissão de posse. O pagamento da diferença do montante indenizatório entre o preço oferecido pelo ente público e o valor arbitrado judicialmente. Justa e prévia indenização em pecúnia. Aí o artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Regime de precatórios, impossibilidade, ausência de previsão legal, ofensa ao princípio e dispositivos constitucionais, recurso conhecido e improvido. É coisa muito simples. É uma desapropriação em que foi fixado o valor pela administração, a parte adversa simplesmente se insurgiu só quanto ao valor, propôs um valor um pouquinho maior, o Estado aceitou, tudo pagou, mas disse que quer pagar a diferença em precatório. Não existe essa previsão constitucional, essa previsão legal para pagar em precatório. Em razão disso, o juiz realmente fixou o pagamento para ser pago mesmo como deve ser feito, pagamento à vista. Em razão dessa circunstância, tive a apelação e nós estamos negando o provimento. Então, o fundamento é esse: nego o provimento e mantendo integralmente a sentença e majorei os honorários sucumbensais em 5%, totalizando 10% sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização arbitrada pelo magistrado. É assim como voto. Embargador James. Eu acompanho Vossa Excelência. Embargador Ricardo. De acordo. Proclamo o resultado. Tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, conhece do recurso e lhe nega provimento, mantendo integralmente a sentença e com acréscimo de honorário de sucumbência em 5%, em que ficam em 10% no total. Doutor Godofredo, o doutor Saul não vai conseguir. Você está sem som. Desculpa aí, desembargador. Então, eu comunico a ele que... Bom, deixa eu fazer aqui uma colocação, porque o desembargador Ricardo é convocado, veio adredemente e tudo, e realmente a gente fica com essa dificuldade. Então, senhor procurador, a gente quer findar a nossa sessão em razão dessa impossibilidade dos outros. Todo o Estado tem interesse, não é isso, doutor? E realmente houve um problema, a gente percebeu que houve um problema na internet. Senhor procurador, tem alguma objeção em que eu não vejo outra saída, desembargador. Encerrar a sessão. Bom, desembargador James. Estou de acordo. Desembargador Ricardo. Sem problema. Pois pronto. Então, eu declaro encerrada a sessão em função desse problema técnico e os processos todos ficam adiados para a sessão seguinte. Ô, Godofredo, sessão seguinte é a do dia 1º, né? Da próxima semana não tem. Então o desembargador José Wilson ele adiou dele para o dia 1º. Pois é, então, é sinal de que não tem sessão no dia 25. Certo? Não tem, não é isso? Não tem. Tá bom. Tá. Então ficamos assim.
Fica adiado todos para o dia 1º, não é isso? Isso, desembargador James. Senhor presidente, eu queria comunicar que na próxima terça eu vou estar em Macapá, a serviço do TRE. Então, eu não posso comparecer, tem que convocar alguém para me substituir. O desembargador Zé Wilson eu vou ver com a doutora Léa se o desembargador Zé Wilson vai participar dessa sessão de terça-feira. Se for, eu convoco, a gente vai convocar, ver que a gente pode contar com a disponibilidade. Não sei se o desembargador Ricardo Gentil novamente, mas dependeria da doutora Léa dizer se o desembargador Zé Wilson consegue votar na terça-feira, senão não tem sessão. Se ele conseguir, a gente dá um jeito de fazer contato com Vossa Excelência ou com outro colega, tá, desembargador Ricardo? Tá certo, tá bem, tá ok. Então, desejando um excelente dia para todos nós, fiquemos com Deus e vamos em paz. Saúde a todos aí. Traz água. Até a próxima sessão, desembargador. Até a próxima. Tchau.